Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. É um texto muito conhecido. A partir do verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente, me faz andar em lugares altos. Amém? Feche seus olhos aí mais uma vez. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus soberano, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pai, eu apresento a nossa vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão em casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós nesta noite, que o Senhor, ó Pai, derrame sobre as nossas vidas, ó Deus, esse maná que possa vir fresco, Pai, do Seu trono, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja sedento, faminto pela Tua presença. Pai, desde já eu oro por todo e qualquer, ó Deus, plano contrário do inimigo, Senhor, para impedir que essa palavra ache espaço no nosso coração. Deus, eu declaro a nossa mente agora cativa ao Teu Espírito Santo. Irmão, coloca a mão na sua cabeça aí. Quero orar com você, todo mundo. Declara agora que a sua mente é cativa ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos que somos livres agora, que a nossa mente é livre, ó Deus, de toda influência do lado de fora, de toda preocupação, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo possa vir usar para roubar a palavra do Senhor das nossas vidas. Toma cativa a nossa mente, a mente do Teu povo agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, e que essa palavra possa descer fresca, Senhor, para os seus corações e possa produzir frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro toda resistência que caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Nós somos livres e a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Deus, e que essa palavra possa gerar vida dentro de nós nesta noite e que ela possa produzir frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês estão muito xoxos hoje. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, esses dias que temos enfrentado têm sido dias realmente muito difíceis. Sim ou não? Eu acho que nós nunca falamos tanto essa frase, não é? Toda vez que alguém às vezes pega o microfone, ou que você vai ouvir alguém ministrar, nós temos ouvido as pessoas dizer que nós estamos vivendo dias realmente difíceis, né? E o Joab, ele até falou na terça, acho que foi terça passada, que nós nunca vivemos um tempo assim. Pelo menos não a nossa geração, não que eu me lembre, nós nunca vivemos um tempo assim. Um tempo de uma crise de proporções mundial, global. E a Covid, irmãos, ela é só parte, na verdade, de tudo que nós temos vivido. Porque se você for parar para pensar e olhar, você tem um panorama de tudo que nós temos vivido há anos já, você vai ver que a Covid, ela é só parte de tudo isso. Que o mundo, ele já vinha caminhando para um colapso moral, econômico, político, humanitário e sanitário. Não é nada assim da hora para outra. Já vinha um histórico já. E o que a gente percebe com tudo isso? E sente, na verdade, mais do que perceber, a gente sente isso na nossa pele. Sim ou não? Porque isso nos afeta diretamente, isso afeta a nossa vida de maneira geral, falando como povos, nações, cidade, enfim. Mas isso afeta a nossa vida particular também. Afeta as nossas finanças, afeta a saúde emocional, a nossa vida social e até, ou principalmente, a nossa vida espiritual. Então, realmente, nós temos vivido um tempo em que
Aqueles que não têm raízes profundas no Senhor, não vão suportar, irmãos. Já não estão suportando. Já estão sucumbindo. Já estão desistindo, já estão se entristecendo pelas angústias, pelas tribulações, pelas pressões desta vida. E já estão lançando, jogando a toalha, desistindo. Por quê? Porque não tem raízes profundas, sólidas no Senhor, em quem o Senhor é. Mas dias difíceis não é exclusivo só da nossa geração. Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o passado, para os nossos antepassados, para o mundo de uma forma geral, falando a nível de história, e principalmente para os nossos irmãos na fé, a gente vê que eles também enfrentaram momentos difíceis, crises, tempos de fome, cativeiro. Eles passaram por momentos difíceis também. E esse texto específico que nós lemos de Abacuque, ele nos fala de um tempo assim. De um tempo de uma crise, de um momento de terrível pressão que o povo de Deus, que o povo de Israel estava vivendo. Então, o livro de Abacuque é um livro pequeno e ele trata exatamente sobre isso. Porque o Senhor já havia decretado um juízo. Quando você lê os capítulos 1 e 2, você vai perceber que já havia, Deus levanta Abacuque para falar ao povo, né, como profeta, para liberar as palavras para o povo, já dentro desse quadro, já com uma palavra de juízo estabelecida. Por quê? Deus disse, olha, eles não se arrependem dos seus pecados, porque eles se voltaram contra mim, então eu vou levantar os caldeus, e eles vão se tornar escravos, eles vão ser levados em cativeiro. E havia um tempo determinado para que esse cativeiro durasse. Enfim, é esse o contexto em que Abacuque, então, ele é envolvido. Só que quando a gente para pensar, havia um quadro, irmãos, de destruição terrível. Às vezes a gente não entende, a gente não tem noção do que aquilo significava. Porque junto com os caldeus, junto com o exército dos caldeus que vinha para tomar, né, o povo de Deus, para tomar a cidade do povo de Deus, irmãos, isso significava morte, isso significava fome, isso significava escravidão e destruição. Às vezes, quando nós falamos algo assim, ou quando nós lemos na Bíblia, nós, os brasileiros principalmente, porque a gente não tem noção do que significa isso. Né, como nação, do que é você ser escravo de outra nação, você ser sujeito ao domínio de um povo que tem uma vida, um estilo de vida, uma cultura, uma fé totalmente contrária àquilo que você acredita. A gente não tem noção muitas vezes, às vezes a gente deixa até passar batido pelo fato da gente nunca ter vivido ou passado por algo assim. Irmãos, até a Covid chegar aqui, a gente sempre via os noticiários na TV, né? E talvez a gente se comovia um pouquinho, mas nem sentia tanto, porque afinal de contas não era com a gente estava aqui, beleza, né? A gente via o terror acontecendo no mundo e parece que a gente estava dentro de uma bolha, até Deus permitir que chegasse aqui, para a gente também abrir os nossos olhos e prestar atenção no que está acontecendo, nos tempos proféticos que estamos vivendo. Então, esse era o quadro que Abacuque estava vivendo, e todo o povo estava vivendo, diante de uma terrível angústia, de um tempo de muita angústia que se aproximava. E como nós lemos aqui no capítulo 3, né, você vê que diante de todo esse quadro que se pintava ali diante de Abacuque, ele passou o capítulo 1 ali, 2, tentando convencer Deus, argumentando com Deus sobre esse juízo. Mas quando ele entendeu, irmãos, que não tinha nada que ele pudesse fazer para impedir que esse juízo acontecesse, para impedir que o dia da angústia chegasse, ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha, e ele escolheu se alegrar no Senhor. Parece contraditório, porque
Ele acaba de receber uma notícia terrível, de que vinha tristeza, fome, destruição, que estava às portas. Como que alguém pode se alegrar diante de uma notícia dessa? É como se você ficar amanhã, hoje a gente dorme, acorda amanhã com a notícia que, em nome de Jesus, não, mas que o Brasil foi tomado por outra nação, e agora nós vamos ser escravos, subjugados por um povo, e você perdeu todas as expectativas, toda a esperança, você perdeu todo o seu dinheiro que estava no banco, você não tem nada mais a não ser a comida que está na sua geladeira, e você não sabe o dia de amanhã, se você vai estar vivo ou não. Só para contemporaneizar esse quadro que eles estavam vivendo aqui. Então, como eu falei, Abacuque, diante de tudo isso, ele estava olhando e falou assim, gente, o que eu posso fazer diante de tudo isso? Ele argumentou com o Senhor, mas ele entendeu, eu não posso mudar esse quadro. Eu não posso mudar esse dia da angústia, que eu não tenho controle sobre o dia da angústia que vai chegar, mas eu faço uma escolha. Eu escolho me alegrar no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. E esse Deus da salvação que ele diz aqui, irmãos, é exatamente isso que ele estava esperando. Ser salvo, ser livre daquela situação, ser guardado daquela situação. Então nós não temos controle no do dia da angústia. A única certeza que nós temos, irmãos, é que ele virá. Como o Jorge falou aqui um pouco antes. É a certeza que nós temos, o dia da angústia virá, porque Jesus não prometeu que seria só flores para nós neste mundo. Muito pelo contrário, Ele nos disse que no mundo teríamos aflições, tribulações. Ele nos disse que nós seríamos perseguidos. Então nós não podemos evitar deter o dia da angústia, porque ele virá para todos. Irmãos, ele não faz acepção de pessoas, de classe, de raça, seja rico, pobre, negro, branco, azul, amarelo, não interessa, ele não faz acepção. O dia da angústia vai chegar para todos. Vai acontecer momentos assim, situações que vão nos entristecer. Sim, nós vamos ficar tristes. Abacuque aqui, irmãos, ele não estava saltitante de alegria. Ei, os caldeus vão chegar amanhã e vai nos subjugar e nós vamos passar fome, porque o texto que nós lemos é basicamente isso, ainda que não haja fruto na figueira, nem na vide, nem vaca nos currais. Ele está dizendo, então não vou ter o que comer amanhã, não é? Mas ele não estava saltitante de alegria. Com certeza ele também estava com o coração apertado, irmãos. Claro. Ele é humano, assim como nós. Com certeza, talvez um temor, um medo também do que estava por vir. Mas diante de todo o caos, de toda a tristeza que estava diante dele, ele fez uma escolha. Já que eu não posso mudar tudo isso, já que eu não posso evitar que o dia da angústia chegue, eu vou me alegrar no Senhor e colocar a minha vida, confiar a minha vida nas mãos daquele que tem livramento para me dar, nas mãos daquele que vai me sustentar no tempo da angústia. Ainda que com lágrimas nos olhos, porque está doendo em mim, está doendo na minha pele, está doendo no meu estômago, mas todavia eu me alegrarei, os meus olhos estarão no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força. Essas são as palavras que ele libera. Ele estava convicto dos tempos sombrios. Mas ele também estava convicto que a sua alegria estava no Deus da sua salvação. E talvez, irmãos, você também, falando pessoalmente agora, não de forma geral, mas talvez você também se encontra no turno da noite da sua vida. Sabe, aqueles momentos de angústia e de tristeza que insiste em entrar e dominar, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite, porque a palavra nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Ah não, irmãos, não. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pelo amor de Deus, irmãos. A alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Ficar tristes
Nós vamos até Jesus ficou triste, mas a tristeza, ela não pode nortear a nossa vida. O que deve nortear a nossa vida, dar direção para a nossa vida, é o que a palavra de Deus nos diz. Agora você diz amém. Então é possível sim, mesmo nos momentos de angústia, nós nos alegrarmos no Senhor. Isso não significa, irmãos, que a gente vai fingir que está tudo ótimo. Tem gente assim, né? Que entra no estado de negação. Isso é hipocrisia, irmãos. Entra no estado de negação. Está lá tudo despencando, a vida ruim, casamento destruído. Tudo ruim. Tudo ruim. Não tem jeito de ficar pior. Está tudo bem? Ótimo. Para parecer que é espiritual demais, que é mais espiritual do que o outro, que é mais santona do que o outro. Tudo maravilhoso. Não, irmãos, o dia da angústia vem para todo mundo. Agora tem aquele também que está igual galinha, olhando para o chão o tempo inteiro, irmãos. Que nunca encontra um motivo para se alegrar. Você olha para a pessoa, está tudo bem. Ai, está difícil, está indo. E isso toda vida. Não encontra um motivo para se alegrar. Você vê que são os extremos, né? São os extremos. Então, se entristecer é algo normal da vida, mas permanecer triste é uma escolha. Fala comigo, permanecer triste é uma escolha. Permanecer triste é uma escolha. Irmãos, essa semana... Deixa eu tomar uma água. Essa semana começou assim, cinza para mim. Quem aqui tem dia cinza, irmãos? Nem todo dia é cor de rosa. Nem todo dia parece iluminado. Tem dia que é cinza, irmã, sabe? Desde o início da semana. Aquele sentimento assim de tristeza no meu coração. Não aconteceu nada de extraordinário. Mas aquela coisa dentro de mim me levando a ficar triste, me levando a entristecer, como se fosse uma nuvem escura, tentando me empurrar para baixo, sabe? Uma tristeza rondando meu coração. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? E eu falei, Senhor, o que eu vou pregar para esse povo domingo? Jesus, me ajuda. Irmãos, nem tudo é flores. Às vezes a gente está aqui, mas ninguém sabe. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou falar para esse povo? E na terça-feira eu estava aqui, e aquela coisa, aquele aperto no meu coração, aquele sentimento de tristeza dentro de mim. E eu não sei, final de ano eu acho muito melancólica, eu não sei você, eu começo a chegar essa fase aqui, para mim é uma melancolia, eu fico doida para passar, quero que passa, que pula, nem todo mundo é assim, mas, enfim, eu não sei se é isso, mas eu estava me sentindo assim, aquela tristeza no meu coração. E aquela opressão sobre mim, na terça-feira aqui, durante o louvor, o Espírito Santo, sabe, eu me derramei na presença do Senhor. E sabe quando você ouve, irmãos, aquela voz doce, aquela voz que aquece o seu coração. Aqui na terça-feira, o Espírito Santo me trouxe esse texto de Filipenses 4:4. Abre aí, Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe quando você ouve o Espírito Santo, aquela voz tão doce, no meio da sua noite, talvez escura, do seu dia acinzentado, do seu dia de angústia, você ouve o Espírito Santo dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe, irmãos, Paulo aqui, ele nos exorta a nos alegrarmos sempre no Senhor. Não é de vez em quando, é sempre. Ou seja, a nossa alegria, ela não deve ser circunstancial. A nossa alegria, ela não pode depender da minha circunstância. Eu quero te perguntar, o que te traz alegria? Pensa aí comigo, o que te traz alegria? Irmãos, eu estou na vontade de comer churrasco, mas carne está cara demais, irmãos. Eu estou quase virando vegetariana. Pensa aí, o que te traz alegria, além do churrasco? Geralmente, a nossa alegria
Hoje eles trouxeram o lencinho. Pensa na pastora catarrenta, gente, misericórdia. Descongestiona, gente, vocês precisam experimentar. Você vem pregar, parece que tudo abre, assim, você está tão receptivo, né? Descongestiona tudo, né, Stephanie? Irmãos, geralmente a nossa alegria, ela está ligada ao nosso bem-estar, sim ou não? Se tudo vai bem, tô ótimo. Ah, que beleza, tudo... Que lindo, que dia feliz. Mas quando as coisas, de alguma forma, são contrárias, foge dos nossos planos, foge da maneira que a gente esperava que acontecesse, da maneira que a gente esperou que acontecesse, então, a nossa alegria, se vai, como a névoa. Ela desaparece, dando lugar à tristeza, dando lugar, muitas vezes, ao desespero. Não sei se você já se sentiu assim, desesperados. Dá lugar ao desespero e à murmuração. A murmuração, porque aí você... vida, azar, o que será de mim? A minha vida é muito ruim, nada vai me dar certo, tudo que eu tento dá errado, enfim. É por aí que começa, sabe? Tem até aquele teatro antigo aqui, vocês devem lembrar. Não é tão antigo assim não, tá, gente? Porque eu sou novinha. O do Ladrão da Alegria. Quem é que lembra desse teatro? A gente até já fez ele aqui para as crianças. Ele nos mostra que as pessoas estão felizes com as suas conquistas, felizes com o seu carro novo. Irmãos, tudo isso é lícito, é bênção, você pode ficar feliz. Feliz com a sua casa nova, com o seu relacionamento, casamento, enfim, com os seus negócios, grandes negócios. Mas aí vem o ladrão da alegria. Quem é o ladrão da alegria? O diabo. A Bíblia nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí vem o ladrão da alegria e rouba o carro, rouba a casa, desfaz o negócio, destrói o relacionamento. E aí o que acontece, irmãos? Aquela pessoa, ela deixa que a tristeza toma conta do coração, o desespero às vezes a ponto de dar cabo da própria vida. Por quê? Porque foi roubada a razão da alegria daquela pessoa. Porque a alegria dessas pessoas estavam firmadas em coisas e em pessoas. E aí quando isso é tirado, a pessoa perde muito até o sentido de viver. Por quê? Porque ela estava firmada em cima dessas coisas. Essas coisas que eram o alicerce da alegria dela. E quando foi tirado, ela perdeu a alegria. E é exatamente assim que muitas vezes acontece conosco. Quando a gente acha que a nossa alegria é quando a gente tem dinheiro na conta, que a nossa alegria é como a gente cantou aqui, onde está o nosso coração, lá é o nosso tesouro, não é isso? Que a nossa alegria está firmada em cima de coisas, de pessoas. Irmãos, a nossa alegria, a alegria que a palavra nos propõe, ela não pode estar firmada em cima nem de coisas e nem de pessoas. Por quê? Porque se eu perder tudo isso, irmãos, o que vai sobrar para mim? O que vai sobrar? Porque isso nós estamos passivos a perder tanto coisas quanto pessoas. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo nos mostra qual deve ser a razão da nossa alegria. Ele diz o quê? Alegrai-vos no... Vamos lá, irmãos, hoje você vai sair daqui alegre, pela graça de Cristo. Alegrai-vos no Senhor. O que ele está dizendo com isso? Olha, ainda que tudo aqui do lado de fora parece perdido, se alegre naquele que ladrão nenhum, que crise nenhuma, que doença nenhuma pode roubar de você. Sabe, irmãos, é isso que ele está nos dizendo. Se Cristo é a razão da minha alegria, se Cristo é o meu maior tesouro, não existe nada do lado de fora que vai poder roubar a verdadeira alegria do meu coração. Amém? Ainda que terão dias de tristezas, irmãos, sim, vai bater na porta, a angústia vai bater na porta, vai insistir para entrar, para permanecer. A tristeza vem geralmente para nos mostrar tudo aquilo que nós perdemos, é ou não é? Você não fica triste quando você ganha um carro novo, fica? Ai, que coisa terrível, ganhei um carro novo, uma Hilux.
Você fica triste? Quando alguém deposita um dinheiro na sua conta, oh, meu Deus, tem dinheiro. Ninguém fica triste com essas coisas, irmãos. A tristeza vem para nos mostrar tudo aquilo que perdemos. Mas nós nos alegramos no Senhor, porque toda perda que nós sofremos aqui será contabilizado como lucro na eternidade, irmãos. Posso ouvir um amém? Toda perda que nós sofremos aqui será contabilizado como lucro para a eternidade. Então a alegria, a verdadeira alegria desses textos que nós lemos é uma condição do coração de todo aquele que depositou a sua confiança em Cristo. Então, querido, não se iluda, a alegria não é fruto da ausência de adversidades. O nosso conceito de alegria é nunca passar por tribulação, é nunca ficar doente, é sempre ter dinheiro. Quer deixar a gente triste? Corta a torneirinha do dinheiro. Irmão do céu, a depressão que só. Né? Fica todo mundo triste. Né? Mas quando o apóstolo Paulo, irmãos, escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em uma prisão em Roma. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em uma prisão em Roma, no corredor da morte. Ele estava para ser decapitado. Essa era a realidade dele. Qual é mesmo o seu problema? Oi? Qual é o meu problema? Irmãos, esse homem estava preso. A faca ali, a navalha do carrasco já estava no pescoço dele. Ele sabia que ia morrer. Quando você lê em Timóteo, ele já vai falando, olha, o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ia morrer. Qual é mesmo o nosso problema, irmãos? O que tem roubado as nossas noites de sono? O que tem nos levado a murmurar, a nos entristecer, a desistir da vida, a desistir de Jesus? É nessa condição que esse homem escreve essa carta, preso no corredor da morte. Ele escreve essa carta aos irmãos de Filipenses, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Você consegue entender, irmãos, o que é isso? O cara ia morrer. Ele estava no corredor, pronto para morrer. E ele escreve uma carta para quem estava supostamente livre do lado de fora, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, ele é redundante. Vos digo, alegrai-vos. Da mesma forma, não quer dizer que naquele momento ele estava sorrindo, dando gargalhadas, porque ia morrer não, irmãos. Ele era humano como nós, mas a alegria dele era saber que acontecesse o que fosse, sendo livre ou morrendo sob a espada de Roma, ele estava no lucro. Essa era a alegria, o contentamento dele, tanto que no mesmo livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, você vai ouvir ele dizendo, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que o destino dele estava seguro. Irmãos, a nossa alegria não pode ser circunstancial, porque nós sabemos quem dirige o nosso destino. A nossa alegria não pode ser circunstancial, porque nós sabemos quem dirige o nosso destino. Você sabe quem dirige o seu destino? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você sabe, para ela acordar, irmãos. Você sabe quem dirige o seu destino? Então se alegre, meu querido. Se alegre, pare de reclamar da vida, pare de olhar para o chão igual galinha e se alegre no Deus da sua salvação, porque o Senhor é a sua força e Ele te fará andar em lugares altos. A alegria do Senhor é a sua força. Posso ouvir um amém? A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Seja o que for que você estiver passando, seja um momento de luta, de tristeza que você estiver enfrentando, você tem motivos para se alegrar no Senhor. Nós temos razão, irmãos, para nos alegrarmos no Senhor. Você sabe por que nós temos motivo para nos alegrar no Senhor? Vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque nós fomos resgatados pelo seu amor. Irmãos, Ele nos resgatou
todo o império das trevas, de morte eterna, de condenação, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos cantando aqui, oh, como Ele me ama, e Ele te ama mesmo, Ele te ama tanto. Tristeza, sabe quando? É quando nós estávamos perdidos, fadados à eternidade sem o Senhor, escravos do pecado. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, Ele nos diz, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Ai, irmãos, aí vem, mais Deus, fala comigo, mais Deus. Ah, irmãos, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Por causa do seu grande, fala grande amor, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, a gente tem motivo para estar saltitante na presença dEle. Você consegue se lembrar que tristeza era a sua vida sem Jesus? Você se lembra disso? Que tristeza era a sua vida sem Jesus, sem rumo, sem propósito, sem paz, sem alegria. Mas um dia nós fomos encontrados por Ele, irmãos. Irmãos, Ele te encontrou. Sua graça maravilhosa nos abraçou, não fazendo conta de quem nós éramos, irmãos, os piores pecadores, sujos no lamaçal de pecado profundo. Mas essa graça nos alcançou, essa graça nos abraçou e ela nos transformou de inimigos de Deus em filhos de Deus. Querido, Ele nos fez filhos de Deus. Você não é mais órfão, você tem um pai. Você pode dizer, eu sou a filhinha do papai, eu sou o filhinho do papai, porque nós somos resgatados pelo seu amor, e agora nós temos a alegria da salvação. Irmãos, isso é motivo demais para a gente se alegrar, sabe por quê? Um dia todas as tristezas dessa vida vai ficar para trás. E essas palavras vão se cumprir na nossa vida, elas vão se concretizar. Tudo isso um dia que a gente vive aqui, toda essa luta, essa labuta, vai ficar para trás. Aí Jesus, certa feita, diz para os discípulos, eles estavam tão empolgados, porque eles estavam expulsando demônios, eles estavam curando no nome de Jesus, e eles vieram com o relatório para Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, não alegrai-vos porque os demônios se submetem a vós. Ele disse, alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus, querido. Alegrai-vos porque seja o que for que a gente tiver que enfrentar aqui, o nosso nome está arrolado nos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. E o único que pode tirar ele de lá é você mesmo. Ninguém tem esse poder, irmãos, a não ser nós mesmos, de tirar o nosso nome de lá. O diabo não tem esse poder, só nós. Então nós temos motivos. Isso é suficiente ou não para a gente se alegrar, irmãos? Isso é suficiente, mas eu vou te dar mais um motivo para você se alegrar. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, a partir do 31. Eu vou lendo rápido, irmãos, porque os textos são grandes. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Preste atenção nisso aqui. Mas em todas essas coisas, repita comigo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós vamos passar por tudo isso, mas o motivo da nossa alegria, você sabe qual é? Nós já sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Existe um decreto de vitória sobre a sua vida, meu querido. Existe uma declaração da boca do próprio Deus sobre a sua vida. Seja o que for, você vai passar por tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, mas em todas essas coisas vocês são mais do que vencedores. É isso, irmãos, que precisa nortear a nossa vida. É isso que precisa nortear a nossa alegria. Às vezes as pessoas não entendem quando elas olham para um crente. Tantas aflições, tantas lutas, mas ainda existe uma palavra de fé. Ainda existe uma palavra de esperança, de ânimo. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, ela não está firmada, ou não deve estar firmada nas coisas deste mundo. Mas, irmãos, a nossa alegria precisa estar firmada nele. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Todavia, vos digo novamente, alegrai-vos no Senhor. Era essa alegria que queimava no coração de Paulo. Ele tinha os olhos na eternidade. Por isso, ele não temia nada. Eu quero dizer para você, irmãos, vivendo ou morrendo em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Vivendo ou morrendo em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, nada pode roubar isso de nós. Nada. O pastor Francisco que partiu para a eternidade, irmãos, aquele homem é mais do que vencedor, porque ele correu a carreira, ele cumpriu a carreira, e isso nos mostra que nós não temos nada o que temer desta terra, porque vivendo aqui ou morrendo, irmãos, eu sou mais do que vencedora. Você recebe isso na sua vida, irmãos? Terceira e última coisa para a gente encerrar. Último motivo para você se alegrar em Cristo. Porque em Cristo nós temos uma esperança que ninguém pode roubar. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele está dizendo, está tudo difícil. A tribulação bateu na sua porta. Você olha ao redor e você não enxerga mais nada. Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. Querido, esperança fala de tempo futuro. Fala de tempo futuro, de algo que se espera. Não é isso? Hebreus, quando você lê, eu não vou ler o texto, mas Hebreus no capítulo 6, versículo 18, 19, nem precisa projetar. Ele nos diz que a esperança, ela é a âncora da alma. Olha só, qual que é a função da âncora? Vamos pensar numa embarcação normal. A função da âncora é manter o barco estável. Uma embarcação sem âncora, ela fica à deriva no oceano, sim ou não? Então, querido, nos momentos de tempestades da sua vida, sabe?
aqueles momentos de angústia que você perdeu a visão, que os ventos vêm, a tempestade vem, você acha que vai tudo dar ruim. Lança a mão dessa âncora. Lança a mão dessa âncora que é a esperança que nós temos em Cristo, porque isso vai nos dar um propósito para continuar, sabe, irmãos? Irmãos, alguém sem esperança, ele já morreu, irmão, só não foi sepultado, porque ele não tem propósito, ele não tem um alvo para olhar, mas nós temos propósito, nós temos um alvo fixo, irmãos, e nós precisamos lançar mão dessa esperança, que é a âncora da nossa alma, nesses momentos em que a tempestade e as adversidades vêm contra a nossa vida. E que esperança é essa, querido? Que esperança é essa? É que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre, irmãos, essa é a minha esperança. Porque Jesus, Ele nos disse, olha, eu vou vos preparar uma morada. Eu vou vos preparar lugar. E nós nos alegramos na esperança, irmãos, justamente porque nós cremos que um dia, irmãos, Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará para buscar a sua noiva gloriosa. E deixa eu te alegrar ainda mais, querido, Ele está voltando, Ele está perto, irmãos, essa é a alegria de todo crente. Eu escuto isso desde que eu me entendo por gente, Jesus está voltando, e Ele está mais perto, irmãos. Ele está mais perto. E nós precisamos nos agarrar nessa esperança. Eu não sei você, querido. Eu não sei você, mas eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Quando ao soar da trombeta, como diz a Bíblia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro dEle. E estaremos com Ele para sempre. Irmãos, essa é a nossa esperança. Lança a mão dessa âncora. Aconteça o que acontecer aqui. Sofra o que sofremos, irmãos. Chore o que choremos. Doa o que doer. Nós temos uma esperança. E é nessa esperança que é Cristo Jesus que nós estamos firmados. Para encerrar, o pessoal da música pode subir. Apocalipse 21, versículo 3. Eu anseio, irmãos, por esse dia. Fica de pé aí no seu lugar. Diz assim: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, eu anseio por esse dia. Esse dia vai chegar, essa é a nossa esperança. Lance mão dessa esperança, querido. Um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos poder dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Querido, eu não sei quais as angústias que você tem enfrentado, que tem te causado tristeza. Talvez você tenha enfrentado escassez, desemprego, enfermidades, irmãos. Eu sei que é difícil. Crises na família. Sabe, tantas coisas, irmãos, têm nos vindo sobre nós nesses dias, nos angustiado, vindo sobre o nosso coração como um peso. Mas nesta noite eu quero te incentivar a se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação. Não permita que as circunstâncias dessa vida ditem as regras, norteiem você, mas que nós possamos ter a mesma atitude de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda, irmãos, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta,
todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, esse precisa ser o nosso coração. A nossa alegria, ela não pode estar firmada em coisas terrenas. Não pode, porque o dia que nós perdermos, o dia que essas coisas abaláveis forem abaladas na nossa vida, nós vamos perder tudo. Mas para aqueles que depositam sua confiança no Senhor, irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A Bíblia nos diz que com teus olhos você vai olhar, e você vai ver a recompensa dos ímpios. Mas nós que confiamos no Senhor, que depositamos a nossa confiança no Deus da nossa salvação, que nos apropriamos das verdades contidas nesta palavra, irmãos, nós vamos permanecer inabaláveis. Isso não quer dizer que não vamos sofrer, ou até morrer. Como eu disse, vivendo ou morrendo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se aproprie disso sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, as tristezas, sabe, irmãos, que tem vindo contra o seu coração nesses dias. Um espírito de depressão, irmãos, vindo sobre o povo, tentando entrar no coração, tentando roubar a nossa alegria, tentando minar a nossa fé, nos fazendo olhar para trás, tirando a nossa esperança. Mas eu quero te dar uma palavra, traga a sua memória aquilo que te traz esperança, meu querido. O que te traz esperança? Traz a sua memória agora. Traz a sua memória agora que em Cristo você é mais do que vencedor. Que não importa as angústias, as tribulações, as tristezas, as perdas que nós sofremos aqui, irmãos. Tudo isso um dia vai ficar para trás, porque Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. O próprio Deus vai fazer isso. Irmãos, se alegre no Senhor. Se alegre no Deus da sua salvação. Abra o seu coração para Ele nessa hora. Bota para fora agora. Agora é o momento, irmãos. Não adianta amanhã voltar para casa e murmurar e reclamar, não. Solta tudo que está dentro de você aí. Arranca isso. Tira essa pressão do seu coração. Se você quiser deitar no chão, gritar, chorar, babar, irmãos, faz isso, porque aqui é o lugar. Há um mover profético de Deus aqui, irmãos. Se joga na presença dEle, chora, rasga, conta para Ele agora. Conta para Ele agora as suas tristezas. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir da sua boca o que tem te entristecido, o que tem te feito parar, o que tem te estagnado, o que tem te feito desistir dos planos dEle para a sua vida, das promessas dEle para a sua vida. Esse é o momento. Olhe para Ele agora. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Queridos, não sou eu que sou o seu socorro. Seu socorro vem do Senhor. É dEle. A sua alegria vem dEle. A sua alegria precisa estar fundamentada nele. Irmão, seja gemendo, chorando, nós precisamos tomar posse dessa verdadeira alegria e nos mantermos firmes, 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 e nos apropriarmos dessa palavra que nos diz que Ele é a nossa força e Ele fará os nossos pés como os da corça. Ou seja, Ele vai nos fará andar em lugares altos, acima de todo problema, acima de toda angústia. Irmãos, vamos entrar neste lugar do Senhor. Existe esse lugar do Senhor.